Me mostra a arte aqui, enche a tela aí, Andrezão. Isso foi enviado para algumas figuras ligadas ao Cruzeiro. Na mesa, Palhinha, ídolo do Cruzeiro e dono de clube em Portugal. Renato Valentim, dono do Boston City, da MLS ou da MLS. Gilberto Silva e Júlio César, ídolos da seleção brasileira e hoje empresários com trânsito no mundo inteiro. Alexandre Matos e executivos e dirigentes de clubes europeus e o Sérgio Santos Rodrigues lá na ponta. Não estão claras as possibilidades de negócio para o Cruzeiro? Posso responder para quem fez isso aqui? Não, não estão claras. É importante se informar, é preciso pensar. Hashtag fechado com Cruzeiro, Júlia Alves. O que te parece isso aqui? Uma brincadeira de mau gosto, é isso que parece. Nesse evento, realmente, todas as pessoas que estão nessa imagem, tiveram outras também, dentre elas, uma pessoa que me chamou a atenção, que também estava palestrando, mostrando como está o projeto Fortaleza, o presidente lá do Fortaleza, o Marcelo Paz. Ele falou sobre projeto de estruturação, o CT, e também mas assim, no mesmo momento que estava lá um monte de gente assistindo o Marcelo Paz falar sobre a Fortaleza, a organização do clube, depois veio o Sérgio. E aí eu fico pensando assim, beleza, o Fortaleza pode não ganhar um título esse ano, tá? Mas está brigando na parte de cima da tabela. Está dando resultado dentro de campo, as contas devem estar muito mais organizadas. Então faz sentido Marcelo Paz estar lá falar do projeto dele. Mas que projeto o Sérgio tem no Cruzeiro para ele falar alguma coisa sobre gestão? Então como que ele vai falar, ganhar a confiança das pessoas? Porque todo mundo que está lá sabe a situação do Cruzeiro. E essas pessoas podem ajudar o Cruzeiro de alguma forma? Podem. Mas não precisa do Sérgio ir para um evento desse, falar, palestrar, para contar mentira, provavelmente, né? Porque não faz muito sentido ele dar algum exemplo de gestão, sendo que a gestão dele é péssima, para conseguir algum apoio. Ele poderia estar trabalhando de outras formas para conseguir esses apoios aqui no Brasil mesmo. Olha, eu estou prestando atenção no canto da cigarra. Se estiver vazando para vocês aí um assoviozinho lá no final, é a cigarra que canta aqui do lado. O Cruzeiro pode perder ponto com esses atrasos aí, Gris. Você chegou a correr atrás disso, dessas possibilidades. Elas existem, o torcedor pode ficar preocupado ou não precisa ficar preocupado? A princípio, eu acho pouco provável, porque a denúncia precisa partir dos jogadores, né? Ou da associação de jogadores. E, querendo ou não, os jogadores meio que se prejudicariam, né? Boa parte deles certamente vai ficar no Cruzeiro no ano que vem. Então, eu não vejo muito sentido que isso aconteça. Agora, o que pode acontecer, que é um cenário que hoje não dá pra gente duvidar, né, Everton? Faltam ainda 8 jogos na Série B? 8 jogos. 8. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda na competição, né? E o que pode acontecer é um cenário semelhante ao que aconteceu com o Figueirense no ano passado, né? De uma possibilidade de WO em algum jogo, que aí seria um prejuízo para o Cruzeiro no tribunal. Mas, enfim, eu acho que vai depender muito de como a diretoria vai lidar com esse problema, né? A grande questão é que a gente não sabe ainda, né? O presidente do Cruzeiro ainda não teve a honradez mínima de dar as caras e explicar para o torcedor, para os jogadores, o que pode ser feito, que tipo de atitude que vai ser tomada. Já se vão 48 horas, né? A princípio, a ideia é que os jogadores retomem o treinamento na segunda-feira para o Cruzeiro voltar a campo na sexta pela Série B, né? Mas é aquele negócio, é uma ideia inicial, né? Fizeram ali a paralisação para pressionar e tudo mais, estão esperando uma resposta, vão se encontrar com o presidente hoje à tarde. Mas dependendo do que vier de resposta, isso um pouco mais adiante aí pode se tornar um problema maior em termos de recusar entrar em campo e tudo mais, né? Mas, enfim, nesse momento acho prematuro imaginar que o Cruzeiro possa perder ponto por causa disso. Ô, Gomes, pois não, ainda sobre esse assunto. Não, é porque, Everton, a manifestação pública dos atletas, né, com relação a essa paralisação, eu acredito que muitos, ou se não a totalidade, né, eles devem ter ali plena consciência de que não é, eu não vou chamar de apenas o fato, ou não é minimizando a intenção deles, que eu acho extremamente válida, mas eu acredito que eles tenham consciência de que não é porque eles fizeram e fazem essa movimentação de paralisação
de que na segunda-feira, na terça, eles vão ter ali os débitos quitados, né? Eu acho que é muito mais tentando provocar uma resposta em termos morais, vamos dizer assim, né? Em termos de explicação sincera, de palavras, E aí? Qual é a sua explicação sobre o momento? E aí sentar todos num auditório ali, explicar, e não é falar que está fazendo esforço e tal, porque tudo isso ele já deve ter escutado. O que mais os jogadores do Cruzeiro devem ter escutado ao longo das últimas 2 temporadas é que estamos fazendo um esforço, estamos fazendo de tudo, estamos procurando viabilizar, isso, aquilo, mas na prática parece que não encontram soluções. Então, eu acho que é aquela última tentativa e falar assim, e aí? Quando que a relação vai ser sincera? Eu falo aqui muito do canal de comunicação, né? Que precisa existir. Eu acho que eles podem ficar pé da vida por conta do salário não estar na conta todo dia 5, dia 10, não sei qual que é o dia programado de recebimento dos funcionários do Cruzeiro. Agora, se ele é tratado com sinceridade, eu acho que ameniza um pouco, sabe? De você entender ou perceber que existe ali uma boa intenção realmente, de que está fazendo assim realmente um esforço assim, você percebe o esforço, você percebe o que está acontecendo, não é chegar lá no CT como você falou e opa, sabe? Não dá. E aí eu acho que é muito mais provocar uma resposta em termos morais assim, de tipo, e aí? Quando que a gente vai poder estabelecer uma relação de confiança? Do que saber que amanhã o dinheiro vai estar na conta, porque eles sabem que não estará. Tem uma coisa que eu acho muito cretina, isso vale para presidente de clube, isso vale para prefeito, isso vale para governador, isso vale para presidente da república. Uma desgraça que acontece quando o cara sabe do que vai encontrar, projeta uma situação, aí quando ele toma posse, ele começa a dizer, e a coisa não acontece, aí ele começa a dizer assim, mas também, olha o jeito que eu peguei a casa. Você sabia? Mas olha o jeito que eu peguei a prefeitura. Você sabia? Mas olha o estado como é que tá. Você sabia e projetou algo completamente diferente do que você está apresentando. Aí chega na presidência da República, é a mesma coisa. Isso é nojento, sabe por quê? Eu saio para comprar uma casa, vou com a minha família, a casa está caindo, eu falo, vamos lá, essa aqui que eu quero. Aí chove tudo lá dentro, aí cá começa a cair parede, eu digo, falo para minha esposa, para minha filha, mas também, olha a casa que nos entregaram. Nós sabíamos antes de fecharmos o negócio. Então, o duro é projetar uma situação, vender uma ideia, mas na verdade é gato por lebre. Porque eu projetei uma situação, o primeiro discurso era de que daqui para frente o problema é comigo, e daqui para frente eu não fiz absolutamente nada para mudar o quadro. Isso é eu adoro falar palavrão, eu estou quase saindo da televisão e do rádio, porque eu não estou suportando mais segurar. E olha que de vez em quando sai uns. Você não dá uma carona hoje? Estou precisando de uma caroninha? Não. Obrigado, eu pego o Uber, não tem problema não. O Uber nunca me nega. Claro que eu te dou. Eu chamo eles. Você vai pra onde? Pra sua casa? Não, pra gente pagar o rodízio. Tô doido então, pra conhecer lá. Eu não suporto isso, cara. Você faz uma projeção, daqui a pouco você não consegue, e aí a incapacidade é sua. É sua. Sabe por quê? Porque quando a situação vira e o clube fica bem, todo mundo aponta o dedo e fala, mas também com esse presidente, olha o trabalho que esse cara está fazendo. Olha o trabalho que esse cara está fazendo. Outrora apontavam para os Perrella, olha só o trabalho dos Perrella. Olha o Gilvan, e títulos acontecendo. Olha o Wagner, e títulos acontecendo. Olha, e o Sérgio não teve título, mas o que eu estou dizendo é que geraram uma expectativa e não entregaram, e depois vão culpar sempre a gestão anterior. Fica difícil, cara. Fica muito difícil mesmo. Dizer agora, mas olha o que me encontraram, ninguém sabia, você não sabia. Pare de andar a